O mês de outubro é dedicado ao combate do câncer de mama através de um movimento de conscientização internacional denominado Outubro Rosa, que teve início nos Estados Unidos por volta de 1990 e aqui no Brasil desde 2010. É um assunto extremamente importante para ser falado não só no mês de outubro, como durante todo o ano, visto a prevalência dessa doença e os impactos que ela gera. O câncer de mama é o segundo câncer mais frequente em mulheres, perdendo apenas para os cânceres de pele do tipo não melanoma. No Brasil, para 2021, estima-se cerca de 66 mil novos casos. O câncer de mama é uma doença multifatorial e apenas 5 a 10% dos casos são genéticos, hereditários. O restante, que é a maioria, cerca de 90%, surge de forma esporádica. E sabemos que ser mulher é um fator de risco. A doença comete uma proporção de 100 mulheres para cada um homem. Um outro importante fator de risco é o envelhecimento. Cerca de 4 em cada 5 casos de câncer de mama acontece após os 50 anos. De forma didática, podemos dividir os fatores de risco do câncer de mama em fatores ambientais, comportamentais. Esses fatores nós temos controle sobre eles, então vai ser sobre ele que nós temos que agir. Nós sabemos que cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Então, quais são esses fatores de risco? Primeiro, obesidade e sobrepeso. O tecido adiposo ele tem a capacidade de produzir de forma periférica o estrógeno. E nós vamos atuar nessa obesidade através de uma dieta equilibrada, rica em alimentos frescos e evitando aqueles alimentos processados, industrializados. Sabe-se que uma alimentação rica em ômega 3, ômega 6 presente nos peixes atua como fator protetor, além de uma dieta rica em vitamina D e vegetais crucíferos, que seria a couve, o brócolis, o rabanete, a rúcula. Um outro fator de risco é o sedentarismo, e nós vamos atuar nele através de uma atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana. Um outro fator de risco seria o uso abusivo do álcool e o sono inadequado. Então, como que a gente pode agir? O que seria um sono considerado adequado? Pelo menos 8 horas de sono por noite e dormir antes das 23 horas, devido ao pico de um importante hormônio, a melatonina. Um outro fator de risco seria a ansiedade, o estresse. E nós vamos agir aí procurando atividades como yoga, meditação, massagem e até mesmo a própria atividade física. Em relação aos fatores genéticos hereditários, nós podemos citar casos de câncer de ovário na família, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, casos de câncer de mama na família em homens e alterações genéticas, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Em relação aos fatores ligados à vida reprodutiva e hormonal, tudo que tiver ligado a uma maior exposição ao estrógeno é considerado fator de risco. Então, uma menarca precoce antes dos 12 anos ou uma menopausa tardia após os 55 é um fator de risco, assim como não ter tido filhos ou o primeiro filho após os 30 anos de idade. Também cita-se o uso de contraceptivos orais combinados, estrógeno e progesterona, por longos períodos, mais do que 10 anos sem interrupção, e terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, por 5 anos ou mais. Lembrando que esses dois últimos, o uso dos contraceptivos orais e a terapia de reposição hormonal, sempre deve ser colocado numa balança, pesando os riscos, e os benefícios para aquela mulher. Então, o médico vai fazer uma avaliação individualizada da sua paciente. Em relação aos sinais e sintomas, o mais comum é o aparecimento de um nódulo, um caroço. Esse geralmente é endurecido, fixo e indolor e é percebido pela própria paciente.
Uma outra manifestação pode ser alterações na coloração da pele. Essa pele pode estar avermelhada, retraída, aspecto em casca de laranja. E pode ser manifestação de um tipo de câncer de mama que a gente denomina carcinoma inflamatório. Alterações no bico do peito também devem ser valorizados, como por exemplo a inversão dos mamilos naquelas pacientes que não possuem mamilo invertido, descamação e coceira na região dos mamilos. Uma outra manifestação é o aparecimento de pequenos nódulos na região da axila e do pescoço. A saída espontânea de líquido pelos mamilos também deve ser valorizada, principalmente se for unilateral, uniductal e do tipo sanguinolento água de rocha, bem transparente, cristalina. Se essa descarga papilar for bilateral e do tipo leitosa, após a expressão das mamas pela paciente, não tem tanta relevância. Em relação ao rastreamento, é importante que a mulher conheça o seu corpo, através da palpação, da textura da mama, da coloração da pele. Só que isso é incentivado hoje em dia sem que haja uma técnica específica de autoexame das mamas. Sempre que a mulher encontrar alguma alteração, no padrão habitual da sua mama, ela deve procurar um médico para que seja feito um exame mais minucioso. Em relação aos métodos de imagem no rastreamento, a mamografia é o padrão ouro e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mulher a partir dos 40 anos de idade faça uma mamografia anual, exceto para aquelas pacientes do alto risco que possuem parentes de primeiro grau com câncer de mama ou alteração genética. Essas pacientes têm que começar o rastreamento mais cedo. Elas vão começar com a mamografia aos 30 anos de idade ou 10 anos antes da idade do familiar acometido. Lembrando que a ultrassonografia e a ressonância magnética não substituem a mamografia. A ultrassonografia vai ter um papel muito importante naquelas pacientes jovens e nas pacientes após os 40 anos, mas que possuem mamas densas, mamas ricas em tecido fibroglandular. Então, na própria mamografia vem uma sugestão de complementação com a ultrassonografia. Em relação ao tratamento do câncer de mama, ele depende da fase em que a doença foi diagnosticada, que nós denominamos de estadiamento, e também do tipo de tumor. Esse tratamento pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou até mesmo terapia biológica. Quando essa doença é diagnosticada no início, o tratamento tem um maior potencial curativo, mas quando essa doença já é diagnosticada mais tardiamente, quando a paciente possui metástases, que é o espalhamento da doença para outros órgãos, esse tratamento ele vai ter como objetivo prolongar a sobrevida e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida do paciente. Encerrando, o recado que eu quero deixar é que muito mais do que a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, nós queremos a prevenção primária, antes do adoecimento. E isso nós iremos conseguir através da conscientização de cada mulher, na atuação daqueles fatores de risco modificáveis que eu falei no início, a obesidade, sobrepeso, o sedentarismo, e através de um apoio de uma equipe multidisciplinar, composta por nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos e demais profissionais. Apoie e incentive mulheres do seu convívio a se cuidarem. Um abraço!